Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre maçonaria, historiadores e historiografia no Brasil. Essa semana, o general Mourão, agora como na posição de candidato à vice-presidência da República, na chapa de Bolsonaro, falou uma frase absolutamente estapafúrdia, e não é a primeira vez que ele falou essa frase. O ano passado, dentro da maçonaria, ele repetiu a frase que diz respeito à herança tríplice brasileira. Aqui independe se a frase é de Roberto Campos ou não, e a frase é de Roberto Campos e está num artigo dele, publicado em 1996, se não me falha a memória. Independentemente da frase ser de Roberto Campos ou não, a frase é de uma estultice imensa. E o Roberto Campos simplesmente replicou uma linha de pensamento historiográfica que foi implantada dentro do Brasil e que é uma completa teratologia. Muito bem, nesse Conselheiro Acácio eu quero dizer para vocês de onde vem parte, né, ou a grande coluna vertebral dessa linha de pensamento, que é não só anacrônica, bem como absolutamente fraudulenta. Muito bem. O século XVIII e XIX está repleto de bibliografia sobre a atuação da maçonaria, tanto em Portugal quanto no Brasil. Não vou falar no resto do mundo porque não nos cabe. A maior parte das obras sobre a maçonaria foram escritas por maçons naquela altura, né? Os testemunhos históricos contemporâneos, né, portanto, do século XVIII, XIX, e as obras dos primeiros historiadores atestam que era praticamente impossível encontrar um político naquela altura que não fosse maçom, ou que não estivesse ligado a essa dita sociedade secreta. Os historiadores dos séculos XVIII e XIX, eles reconhecem a maçonaria, veja aqui, como uma instituição umbilicalmente ligada aos movimentos políticos e revolucionários do seu tempo. Entretanto, esse cenário não será o mesmo no século XX. Os historiadores do século XX não vão negar isso absolutamente, ou seja, não vão negar que a maçonaria esteve presente, porque não é possível negá-la, mas eles vão minimizar a atuação da maçonaria ao ponto de fazer desaparecer o caráter revolucionário da maçonaria mundo afora, e bem como a sua influência nos destinos do Ocidente. Eu venho fazendo uma série de hangouts no canal do Alcione Giacomitti, onde nós vamos para o quarto hangout, onde 3 já foram feitos, e eu estou mostrando essa evolução histórica da teoria que fundamenta a maçonaria. Portanto, recomendo que vocês procurem o canal do Alcione para entender o problema ligado à maçonaria como um movimento revolucionário e, entendido isso, entender a gravidade dessa questão. E por que reiteradamente, eu tenho trazido esse ponto à baila, porque ele é um ponto fulcral no entendimento da desgraça que se tornou o Brasil, não é? E das derivações que vão ocorrer a partir da implementação dessa ideologia. Retomando, mas voltando aqui. Então, os historiadores do século XX vão na contramão dos relatos oculares, presenciais, e dos historiadores do século XVIII e XIX. E os historiadores do século XX é que vão esvaziar a visibilidade da maçonaria como um todo, além de destituir os personagens históricos, políticos, culturais, religiosos, etc., da sua identidade maçônica. Então a maçonaria existia, e dentro da historiografia brasileira, no século XX, é como se ela não existisse. Em suma, os historiadores do século XX vão lançar um anátema sobre a maçonaria, uma proibição, um véu de silêncio, que se mantém hegemônico até os dias atuais. Nós temos esparsas publicações nacionais que têm buscado e apresentado novos rumos, descortinando cenários da história nacional, onde a maçonaria está envolvida, cenários esses, muitos deles, tidos como obscuros, como inexistentes, dizendo que falta documentação, que nós não temos como checar aquelas informações. Mentira pura, fraude pura. Há documentos sim, não há gente que vá acessar as fontes. Portanto, o desinteresse pela maçonaria
que começou a partir do século XIX, do XX, e pela sua atuação na história do Brasil, é deveras instigante e, por isso mesmo, chamativo. Porque esse silêncio, dado o tamanho dele, ele deve guardar razões muito nefastas e guarda para encobertar aquilo que é o óbvio no mundo inteiro, não é? Bem, no tocante a esses estudos, portanto, a forma como isso foi interpretado, nós temos aqui 4 historiadores fundamentais. Então, quando nós vamos falar de história do Império, não é? E a presença da maçonaria dentro do Império, nós temos 4 historiadores fundamentais: Adolfo Van Hagen, Oliveira Lima, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Os 2 primeiros historiadores, o Van Hagen e o Oliveira Lima, para os 2 primeiros, a maçonaria tem um papel de destaque no Império. Um papel político, um papel cultural, etc. E tem um destaque também na República, muito embora eles trabalhem com o tema de um modo completamente distinto um do outro, né? Os 2 últimos, portanto, o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda, são os historiadores que vão pensar de uma forma diametralmente diferente a Van Hagen e Oliveira Lima. Tem alguns pontos de convergência, mas são exatamente esses 2, o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, não é? Que foram os historiadores responsáveis por lançar o véu de silêncio e da perda de identidade maçônica dos políticos brasileiros, jogando uma capa de invisibilidade nas ações da maçonaria. E aqui eu cito especificamente o Sérgio Buarque de Holanda, porque ele foi, sim, o grande responsável por fazer assentar a falsa ideia do declínio da maçonaria, né? E dizendo que ela foi substituída pelo positivismo. Claro que não, a maçonaria continuou e o positivismo também entrou dentro do Brasil. Por sua vez, esses 4 historiadores, Van Hagen, Oliveira Lima, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, vão restringir a atuação da maçonaria somente na relação Estado-política. E eles não vão avançar praticamente nada no que diz respeito à atuação da maçonaria dentro do sistema financeiro. Qual é o problema disso? O problema disso é que eles vão distorcer a base do poder, né? Eles vão querer dar um entendimento de base de poder relativo à coroa portuguesa que nunca teve. E eles vão afirmar que toda a corrupção no Estado brasileiro é decorrente somente da estrutura política. Portanto, quando eles fazem isso, eles vão isentar o esquema financeiro de corrupção. E com ele, eles vão isentar a maçonaria. Ora, é consabido que, segundo a literatura, todas as literaturas maçônicas, sobretudo as mais modernas, que estão de fato indo aos arquivos, né? É consabido que a admissão de um membro na maçonaria, no mundo inteiro, privilegiava algumas condições. Dentre essas condições, 2 eram essenciais. Aquele homem deveria ser um homem respeitável, probo. E aqui é preciso entender a polarização que a maçonaria vai tentar fazer com a Igreja Católica para entender essa condição. A segunda condição, o homem deveria ser um homem de posse suficiente para financiar o movimento revolucionário maçônico e para financiar a rede de negócios maçônico. Portanto, desde o início, desde o século XVIII, a maçonaria nasce vocacionada e dirigida para o mercado financeiro. Sempre. Para o comércio, onde ela vai estabelecer relações de influência com políticos, com intelectuais, com o Estado, etc. E, a partir disto, existe um plano para depois tomar a política, né? Bem, então tais aspectos não são considerados pela maioria dos autores, embora ele seja vital. Há pesquisas sobre isso em curso, no Brasil elas são bastante escassas. Eu particularmente tenho todos os livros relativos à maçonaria, todos. Os livros mais importantes do século XVIII e XIX entram na casa dos 30 livros, publicados no Brasil e em Portugal. Eu tenho todos, já li todos, né? E tenho todos os livros realmente importantes publicados dentro do Brasil e fora do Brasil. Há pesquisa sobre isso em curso, elas são escassas ainda, mas já está sendo levantado esse véu. Bem,
Some-se a isso, portanto, essa ideia de que a maçonaria atuava somente no âmbito político, esquecendo o âmbito financeiro, né? Some-se a isso a construção de uma ideia de Brasil. Então veja, Van Hagen, Oliveira Lima, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque deram uma ideia da relação de poder que existia. E, a partir daquilo ali, criou-se uma ideia específica de poder. No século XX, houve uma construção da ideia de Brasil. Essa construção da ideia de Brasil, por sua vez, é tributária da construção da identidade nacional brasileira, que foi movida pela maçonaria na época do Império, quando foi criado 3 instituições: o Arquivo Histórico Nacional, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II, onde eles abriram um concurso público e ganhou um alemão para definir o que é a identidade nacional e como deve ser lida a história do Brasil. Pois muito bem, em 1933, Gilberto Freire constrói, aqui sim, uma ideia de Brasil a partir da década de 33. O Getúlio já está no poder, hein? Então ele constrói a ideia de que o Brasil veio de Portugal. Mas de que modo ele constrói essa ideia? Não é? Pode soar estranho, porque teoricamente o Gilberto Freire é um indivíduo que é amigo da cultura portuguesa. E mas é preciso entender a obra do Gilberto Freire com clareza para se perceber outras nuances que os pesquisadores brasileiros simplesmente se recusam a abordar. Bem, essa obra enfocou o escravismo, o patrimonialismo, as elites corruptas portuguesas subordinadas ao poder real, colocou a instituição da coroa como uma instituição decadente, etc, etc. Essa construção do Gilberto Freire é uma mentira. Mentira. Existe um pesquisador brasileiro da UNB, o Gessé Souza. Aqui eu cito 2 obras dele, especificamente A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, e Max Weber e a Ideologia do Atraso Brasileiro. O Gessé Souza, ao analisar as produções, as obras, portanto, do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, do Raimundo Faora e do Simon Schwarzman, que são autores centrais nessa ideia do Brasil, construída por Freire, ele tem lançado discussões muito interessantes acerca desse paradigma, né, deixado de Portugal como um Estado atrasado e corrupto. E ele tem lançado ideias novas sobre os conceitos de patrimonialismo, de elite, de atraso. É um dos poucos autores do Brasil que está ousando questionar a obra de Gilberto Freire. E é preciso que se dê atenção a isso, né? E ele vem deitando por terra, portanto, essa teoria do Freire, do Schwarzman, né, do Sérgio Buarque de Holanda, desses autores que consolidaram uma ideia de que Portugal, ou herança índia, portuguesa e africana, é uma herança de leniência, de bobageira, de preguiça, etc, etc. Herança essa que o general Mourão se referiu, não é? Então ocorre o seguinte: esta ideia de Brasil, lançada por Gilberto Freire em 1933, assentou-se na USP. Evidentemente, a USP é a maior universidade brasileira, e de lá para cá ela foi polarizada, ela foi difundida, ela foi consolidada no país inteiro. Então, de fato, a USP é uma grande universidade para o bem e para o mal, não é? Porque tudo que é colocado na USP dissemina no Brasil inteiro. Há 2 grandes eixos de universidade: é o FRJ, no Rio de Janeiro, e é a USP. Não é? Então, a hegemonia desse pensamento de que Portugal é um país atrasado, de que índios pretos e portugueses não valem nada, isso foi consolidado a partir do Império. Eu quero frisar isto aqui: a partir do Império. Isto nunca existiu antes na historiografia brasileira, e os poucos autores que existem, todos eles estão ligados à maçonaria. Portanto, é muito significativo esse tipo de crítica à coroa portuguesa, não é? Então, a hegemonia desse pensamento defende que a origem dos males do subdesenvolvimento do Brasil é devido à coroa portuguesa, né? Isso é uma tolice abissal, repetido em 2017 pelo general Mourão na palestra Dentro da Maçonaria, e falado recentemente no Rio Grande do Sul, já na condição de candidato a vice-presidente,
Não interessa, repito, se ele cita Roberto Campos. Roberto Campos citou uma bobagem infinda, consolidada por uma linha de historiografia maçônica, liberal, positivista, marxista. É isto que está em pauta. Essa gente parece que não se deu ao trabalho, de fato, de ir à documentação portuguesa. Bem, os maçons foram os grandes defensores e divulgadores do atraso cultural, do atraso político e do atraso religioso da coroa portuguesa. Por quê? Porque eles foram motivados em cima da razão clara e pública e documentada de que a coroa portuguesa, dentro de todo o cenário europeu, era praticamente a única coroa que não admitia a presença da maçonaria, que é uma sociedade secreta anticristã, antimonárquica e anti-ocidental. Então a coroa portuguesa combateu full time, até ser extinta, o tempo inteiro, a maçonaria. Em razão disso, uma linha de historiadores comunistas, positivistas, marxistas do século XIX começaram a criar a ideia do atraso cultural, político, econômico de Portugal e religioso. Isso é o grande fulcro da questão e a historiografia brasileira até hoje recusa-se a analisar esse fato com absoluta clareza. Então a campanha de difamação contra a coroa e contra o Império Português, ela foi uma campanha sem precedentes. Ela juntou gente dentro do Brasil, ela juntou gente dentro de Portugal e ela juntou gente de fora do Brasil com grandes laudas para a Inglaterra. A Inglaterra, não é? Bem, ora, esta campanha de difamação contra a coroa portuguesa, por sua vez, antes da campanha que foi lançada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ela tem um grande fator balizador que é, digamos, aí sim, a coluna vertebral de todas essas desincronias em relação à coroa portuguesa, que são as mentiras infamantes lançadas por José Bonifácio, e com o pleno aval do príncipe regente Dom Pedro I e depois imperador Dom Pedro I, que inventaram, fraudaram a tese que o Brasil foi colônia de Portugal, desmontada desde a década de 50 pelos irmãos Tito Livre Ferreira e Manel Rodrigues Ferreira, historiadores que analisaram mais de 150 mil documentos. Né? Portanto, a história do Brasil, desde 1822 para cá, ela é uma fraude completa. Bem, todo esse quadro compõe um cenário geral contra a coroa portuguesa, contra a miscigenação racial, contra o esquema político-administrativo da coroa portuguesa. Ao mesmo tempo, esse cenário é extremamente favorável à maçonaria e ao liberalismo. Então, o desconhecimento, para finalizar, o desconhecimento do Brasil de hoje sobre a coroa portuguesa e sobre esta herança tríplice, e a história desta herança tríplice deve-se, em grande parte, ao José Bonifácio, a instauração do Instituto Histórico e Geográfico, ao modelo de história do Brasil que foi lido, ao percurso, a ideia de nação que é criada por Gilberto Freire, depois a ideia de nação que é construída a partir da USP, e toda esta linha criou uma ideia de poder, onde a política tem sempre um grande foro e esqueceu-se especificamente, basicamente, a imoralidade e a corrupção dentro do sistema financeiro, e esqueceu-se a imoralidade e a corrupção dentro das ordens e das academias, né, e das estruturas intelectuais e também do meio jornalístico. Portanto, esta visão que emerge da historiografia a partir do século XIX é uma visão revolucionária. É preciso deixar claro que ela surgiu a partir do século XIX. Portanto, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior são os grandes responsáveis pelo véu de silêncio que se impôs sobre os crimes da maçonaria, aonde, permitindo a maçonaria continuar na execução dos seus projetos liberais, anti-ocidentais, anti-monárquicos, anti-cristão, projeto esse que continua até hoje, né? E que foram desferidos contra o maior império cristão do mundo, que era, naquela altura, o Império Português, portanto, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. De modo que não faz, não senhor, o menor sentido e não há nenhuma defesa razoável, embora essa direita cristã tacanha, que muda de opinião assim como muda de vento, não há a menor defesa e justificativa
para um general de alta patente falar uma bizarrice dessa, não é? E não interessa aqui se foi o senhor Roberto Campos que falou. O senhor Roberto Campos simplesmente vem na esteira de uma linha imensa de historiadores comprometidos com as mentiras que foram lançadas em cima da coroa portuguesa. Para nós termos uma ideia, para finalizar, do problema, não foi feito até hoje nenhum estudo sistemático administrativo relativo à atuação da coroa portuguesa. Os estudos incipientes que foram lançados pelo Arquivo Histórico Nacional, eu tenho todos eles, não passam de 3 livros. Ou seja, de 20, 30 anos para cá, mais ou menos, o Brasil, auxiliado por Portugal, está indo a Portugal buscar a documentação portuguesa e está tendo que rever as mentiras que falou sobre a atuação portuguesa. Por quê? Porque o Brasil nunca se deu ao trabalho de estudar com profundidade como é que funcionava a administração da coroa portuguesa. Aliás, para a historiografia brasileira, Portugal, que é o país mais antigo da Europa, passa a existir milagrosamente a partir de 1500. Portanto, nós estamos diante de um cenário de embuste e, sobretudo, de um pensamento consolidado dentro do Brasil, dentro de Portugal, por maçons e dentro do cenário estrangeiro, europeu, americano, etc., aonde os portugueses são burros, os índios são preguiçosos e os africanos são malemolentes. É uma vergonha um general de alta patente ter falado o que ele falou. E mais, eu escutei a palestra inteira dele dentro da maçonaria e o que ele coloca é uma proposta de eugenia, sim, porque ele admite que isso são os males do Brasil, que esta é a herança brasileira e propõe um remédio para sanar esses males do Brasil. Ora, faça-me o favor. Isto é um assinte. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI, nós escutarmos novamente a repetição destas bobagens infindas, de que a miscigenação racial do país é o grande problema do país. O grande problema do país foi instaurado pela maçonaria em 1822, que é um movimento revolucionário que criou uma estratégia de poder político cosmopolita internacional a partir do século XVIII. Este é o grande problema do Brasil. E este projeto revolucionário tomou conta de toda a estrutura do Estado brasileiro. Então o problema do Brasil não é a miscigenação racial, muito pelo contrário. O problema do Brasil, desde 1822, são as chamadas forças terríveis a que o Jânio Quadros se referiu. E estão aí dirigindo a nação na cara dura e à luz do dia. Até o próximo, Conselheiro Acácio.